Fiat Titano, só que olha só, eu estou num lugar aqui bem diferente, direto aqui do Espírito Santo, no município de Domingos Martins. Eu estou aqui com a Fiat Titano ao lado da belíssima Pedra Azul, inclusive Rota do Lagarto. Se você olhar ali no morro, tem uma espécie de pedra, né, que lembra ali um lagarto. Pois bem, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Fiat convidou a gente para fazer aí uma viagem de aventura, por assim dizer, né, com a Fiat Titano. E eu peguei aqui essa unidade, que é a Titano Range, a versão mais equipada aí que recentemente foi atualizada. Inclusive, no nosso canal já tem a matéria lá de lançamento, onde a gente mostrou todos os detalhes, fez teste de 4x4, fez reboque com essa picape, uma série de coisas. Aqui é uma condução um pouco mais leve, né, para entender como a picape vai aí no dia a dia. E claro, um local muito bonito que a Fiat escolheu, que é aqui no Espírito Santo. Bom, vamos conferir os detalhes dessa viagem agora, porque eu gostei bastante. Então vamos lá. Primeira picape que eu vou dirigir é aqui a Fiat Titano, que como a gente sabe, recentemente ela foi totalmente repaginada. Temos vídeo aí no canal, né? Bom, vou sair daqui de Vitória, pelo que eu tô vendo aqui, primeiro trecho aí é de 62 km. Quando a gente olha aqui o computador de bordo, eu já zerei todas as informações. Tem o percurso curto, que não dá para zerar, tem aqui o percurso longo, que foi zerado, tem a velocidade média que está zerado, e aqui você tem a indicação aí do combustível que está cheio. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui em matéria de consumo, né? Particularmente não conheço o trajeto, nunca vim para cá. Vamos ver o que vai acontecer e como vai acontecer aqui, né? Vai ser uma oportunidade muito boa aí de testar, principalmente a parte de conforto de suspensão, que foi uma melhoria aí que a Fiat fez na suspensão da picape, né? O câmbio automático aí também, que foi aprimorado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento durante essa viagem. E aí já vai uma dica. Uma das mudanças que a Fiat Titano recebeu quando ela passou pela atualização foi o câmbio automático de 8 marchas. Com 2 marchas a mais, evidentemente que você tem mais escalonamento de marcha. E a principal vantagem disso, por exemplo, eu estou numa via rápida aqui em Vitória, perto dos 80 km por hora. Se a gente olhar aqui, eu estou em 7ª marcha. E a rotação do motor, apenas 1.500 rotações por minuto. Isso tem duas vantagens, né? Reduzir ruído interno dentro da picape e também ajudar na economia de combustível. Então, essa foi uma das grandes melhorias aí na Fiat Titano, o fato de ganhar 2 marchas a mais. Dá muito mais fôlego para o motor. Outra dica importante a respeito de Fiat Titano. A gente sabe que é uma picape média e ela tem uma estrutura de tração que a gente conhece por part-time, que é aquela que quando você liga a tração, ela vai sincronizar o eixo dianteiro com o eixo traseiro. Isso é muito bom para você usar no fora de estrada, mas tem aquele detalhe de quando você está no asfalto seco, que aí se você tiver que fazer curva, vai haver uma diferença de rotação entre o eixo dianteiro e o traseiro, e isso pode comprometer a caixa de transferência. Então quando você está no asfalto seco, como acontece na grande maioria das picapes, que é tração traseira, você vai usar aí o 4x2, que é inclusive o que eu estou utilizando aqui agora. Só que, nesse segmento de picapes médias, existem algumas, como no caso, vou pegar aí a Amarok, né, que tem um sistema 4Motion, que é uma tração 4x4 permanente com um sistema variável. E tem também aí a Mitsubishi, a Triton, que ela tem um sistema específico para você conseguir usar o 4x4 no asfalto, e aí não ter o problema da diferença de rotação entre os eixos, porque ela tem um diferencial central. E essa daqui? Essa daqui é uma tração part-time. Então a gente sabe que a grande maioria das outras picapes médias, se você ligar o 4x4 high no asfalto, seco, você pode ter problema. E essa? Então essa tem uma diferença. Porque quando você liga o 4x4, você vê ali que ele dá uma indicação, ó, 4x4 auto. Como é que é esse automático? Pessoal, não é um sistema variável, nem nada disso. É um sistema que vai acoplar automaticamente o eixo dianteiro quando há necessidade. Então, se você, por exemplo, quiser usar esse 4x4 alto no asfalto seco, vai ter problema? Nessa picape aqui, não. Significa que você vai estar com o 4x4 ligado? Também não necessariamente. Eu posso estar aqui na reta e o sistema está usando apenas 4x2. Mas então, para que serve esse 4x4 alto? Imagine que você está dirigindo aqui no asfalto seco.
De repente você vai pegar uma estrada de terra ou até mesmo um caminho molhado. O programa de estabilidade percebeu a diferença de rotação entre as rodas dianteiras e a roda traseira. Aí ele faz a conexão automática com o eixo dianteiro. E não é variável, vai ser um sistema part-time, né? Se girar uma volta o eixo traseiro, vai girar uma volta o eixo dianteiro. E aí você começou a virar muito o volante, ele percebeu que está forçando. O que ele faz? Ele desconecta. Então aqui, você não vou dizer que você tem um modo a mais, mas você tem uma comodidade a mais para poder deixar o 4x4 alto ligado, e quando você precisa, ele acopla o 4x4, e quando você não precisa, até mesmo para poupar combustível e não dar nenhum problema no sistema, ele faz o desacoplamento. Isso é um diferencial da Titan em relação às outras picapes médias que tem 4x4 part-time. Algo que não ajuda muito aqui na Fiat Tana é o sistema de assistência à condução. Por exemplo, o sistema de aviso de saída de faixa. A gente tem um botãozinho aqui embaixo. Quando você liga, ele aciona ali aquele LEDzinho verde no painel. Mas ele apenas te avisa quando você está saindo de faixa, né? Então, se você começar a sair da faixa, até vou forçar ela um pouquinho para fora da faixa. Olha o barulhinho, tá vendo? Mas ele não tem nenhum sistema de correção de apoio. A gente já viu picapes médias que tem um sistema de correção que freia o lado oposto, não é o melhor que tem, e os melhores são aqueles que atuam sobre o volante para trazer a picape para dentro da faixa. Mas nessa daqui é apenas aviso. Ainda dentro do sistema de assistência à condução, aqui a gente tem controle de cruzeiro adaptativo, aquele que consegue manter a distância em relação ao carro da frente e acelerar e frear a picape automaticamente. É importante destacar isso porque tem picape média na categoria que não tem controle de cruzeiro adaptativo. Então tá aqui um diferencial. Como é que eu vou utilizar? Botões aqui no lado esquerdo do volante. Apertei aqui o botão, ele já programa a velocidade. Aí tem um outro botãozinho aqui que eu consigo escolher a velocidade que eu vou ficar, né? Aqui a rodovia onde eu estou, a velocidade é de 100 km por hora. Bom, já programei aqui a velocidade, aí eu tenho um outro botão aqui para escolher a distância que eu quero em relação ao carro da frente. Ó. Tem essa aqui que é a mais próxima e essa aqui que é a mais distante. Com isso, ele vai acelerar e frear ou acelerar até a velocidade que eu programei o sistema. Aliás, pessoal, Itália, acabei de ver a placa aqui, não é 100 por hora, é 80 por hora essa rodovia aqui. Então deixa eu reprogramar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Primeira vez que eu me lembro que eu estou aqui, então ainda não conheço bem essa rodovia. Mas o controle de cruzeiro adaptativo certamente é um conforto a mais, né? Você não tem que ficar acelerando e freando, e aí ainda consegue manter a distância de segurança. Aqui um ponto bastante positivo da Titan. Falando aqui sobre suspensão. Bom, a picape tem a solução mais raiz aí do segmento, né? Eixo rígido com feixe de mola traseira. Em matéria de conforto, se a gente for considerar aí todo o segmento, ela é a mais confortável? Certamente não, até porque tem picape nesse segmento com mola helicoidal na traseira. É a mais dura? Também está longe de ser a mais dura. Se tivesse que colocar aí em relação àquelas outras que a gente já conhece, essa estaria entre as mais confortáveis. Não é a mais, mas entre mais dura para um lado, mais confortável para o outro, e o meio, ela está do meio para mais confortável. Então esse foi um dos ajustes que a Fiat fez aí quando ela fez a alteração da Titan. Então é uma suspensão que não vai ser ruim para usar aí no dia a dia da cidade. Agora a gente está aqui numa região de montanhas, praticamente vira uma serra a estrada. Nesse momento eu estou com uma média aí de 12,1 km por litro, depois de percorrer aí quase 60 km em 1h02 de viagem. É importante destacar que, claro, na serra vai aumentar o consumo de combustível, ainda mais porque eu estou predominantemente subindo do que descendo. Mas quando eu estava na rodovia um pouco mais plana, o melhor número que eu vi aqui no painel foi de 13,3 km por litro. Sabe que às vezes tem uma variação aí em relação ao que o painel mostra e a consumo real. Mas ainda assim, qual que é a opinião de vocês desse consumo? Eu particularmente, para uma picape média, estou achando razoável. E vocês?
Comenta aí no vídeo. Outro ponto que a gente tem que dar os parabéns aí para a Fiat pelo câmbio automático de 8 marchas é exatamente uma situação dessas de serra. Quando você tem um câmbio com menos marchas, aí você tem muita troca, né? A troca é muito frequente entre as marchas. E às vezes você tem uma diferença grande de rotação entre uma marcha e outra. É aquele fenômeno que o pessoal fala de hunting na caixa, da marcha, né? A caça, ele fica tentando achar uma marcha ali adequada. Com 8 marchas, claro, também acontece aí a troca de marcha. Mas como ela tem mais relações, em vez de jogar o giro lá em cima, ela acaba conseguindo fazer aí uma distribuição melhor e a troca de marcha não fica assim tão agressiva. Esse é outro ponto interessante, que quando você tem mais marchas, é muito mais confortável de dirigir como uma situação de serra dessas.